Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal da Coruja, ao Resenha Esportiva. Hoje uma edição especial em vídeo, com toda essa loucura do Mundial de Clubes. O Calabota Barbosa vai dar uma folgada agora nessas semanas de Mundial, enquanto não volta a Série A. Então vou fazendo a resenha aqui, pode ser hoje em vídeo, na semana que vem pode ser em live, mas com o jogo do Flamengo competindo com esse horário aí, os outros demais jogos, a gente vai dando uma... A gente sabe o tamanho de cada uma das competições, obviamente. Até eu vou sair editar esse vídeo rapidão para assistir o jogo do Flamengo, correto? Então é isso. O Cuiabá perdeu na tarde desse domingo para o time do Novo Horizontino. Na tarde e noite de sábado tivemos resultados expressivos. A vitória mista em dose dupla, a vitória do misto feminino em Belém do Pará, garantindo a classificação à próxima fase das Tigresas. Os Tigres venceram a equipe do Goiânia com direito a 3-0 no primeiro tempo, fora os ameaços. A equipe do Ação foi ao Barradão, no Manuel Barradas, enfrentar a Vitória, em jogo duro, difícil, em que muita gente considerava uma vitória do Vitória, né? Uma coisa até mais natural, e não aconteceu. As guerreiras, tomadas pelo professor Wellington, conseguiram uma vitória muito importante diante da equipe do Vitória. Vitória que garantiu a Ação uma classificação. Com a derrota da Itacoatiara, já era uma goleada desde o início do jogo para o Fortaleza, o Ação estava classificado, né? Mas uma vitória que levanta a moral do Ação, né? Que não perde a 3 jogos, né? Desde o clássico com o misto, empatou Itacoatiara, empatou com o Rio Negro e agora vence o Vitória fora de casa. Dá uma moral, até porque o Ação vai precisar, porque o sorteio, o chaveamento não ajudou. A gente falou do misto, falou, e o Lete também jogou em Porto Velho em um jogo meio protocolar e empatou em 0-0 jogando fora de casa. Agora vai ter, vai voltar aos seus domínios na próxima rodada. Agora vamos começar desenvolvendo os jogos em si. A gente vai rodar na tela a matérias do Na Coruja, do nosso site. Para quem não conhece, vai lá www.canalnacoruja.com para ver, analisar o melhor do esporte mato-grossense. As Tigresas, né? Misto vira para cima do Remo e confirma a vaga no A2. Botafogo nas quartas. Enquanto eu estava gravando, eu estava montando aqui as stats, né, para esse programa de hoje, eu recebi a informação que a CBF já divulgou a tabela do Brasileirão A2. Estou até olhando aqui pra gente trazer pra você, que meu celular não tá difícil, hein, meu amigo. Mas aqui já tem. O misto joga no domingo às 17 horas, dia 22, contra o Botafogo. Jogo no Dutra às 17 horas, horário local. Jogo decisivo para a equipe mato-grossense. Jogo com transmissão da Misto TV, com obviamente comentários de Bia Abraão, meu, Claudinei, narração de Everton Moreno, equipe Duda, Ana, Amanda, toda a equipe vai estar pronta para esse grande jogo aí do Campeonato Brasileiro 2. Vale vaga na primeira divisão, todos juntos com as Tigresas aí brilhando pelo acesso. E a gente tá falando de Tigresas, queda do líder, Ação bate Vitória, que estava invicto, e se classifica. Vitória, eu tava meio tenso, né? Eu tava fazendo jogo na TV misto, mas minha cabeça tava em Salvador, porque eu acreditava que aquela situação das Tigres eram bem encaminhada, né? Para ser eliminado, teria que contar com uma série de fatores que era bem difícil de acontecer. E o Ação tinha chance, né? Uma chance até considerável de ser eliminado. Então eu tava bem tenso com esse jogo. E foi uma vitória boa do Ação. Uma vitória até de certa forma, até metade do segundo tempo, bem confortável. Quando o Vitória percebeu que estava perdendo a ponta do grupo, ele deu uma rateada, tentou empatar, não conseguiu. O Ação é uma coisa comum, né? O Ação geralmente roda domingo, e o misto sábado, vai ser a inversão. O misto vai rodar domingo e o Ação vai jogar sábado. O jogo do Ação, como é de praxe, lá no Dito Souza, às 15 horas, com transmissão da Ação TV. Jogo
jogo duríssimo, jogo dificílimo contra o Santos. Nossa, cara, que Deus seja misericórdia na nossa vida. Então, Ação e Santos, Dito Souza, 15 horas, sábado 21. Então, o feminino tá bem encaminhado. Jogos duríssimos. Estarei na cobertura do jogo do Ação. E estarei na transmissão do jogo do Misto. Então, nos dois jogos estaremos on fire para cobrir essas grandes partidas, né? Jogo da volta, né? Para questão de informação, Santos e Ação ocorre no sábado às 14 horas, horário de Mato Grosso. Então anota na sua agenda, no início do mês que vem, jogo entre Santos e Ação. Eu tô até na tabela aqui, eu teria que olhar para ver se, salvo engano, vai ter um short aqui. Provavelmente vai ter um short para a equipe masculina. Mas de toda forma, tá previsto aqui o jogo misto joga no mesmo dia, mais tarde, às 18 horas, no Newton Santos, Botafogo e Misto. Teremos um dia 5 maluco aí com jogos do Campeonato Brasileiro Feminino. Haja coração, torcedor. Deixa eu ver aqui. Agora vamos falar do passeio, né? Do chocolate do Misto no time do Goiânia, que é agora sim, lanterna do grupo A5 da Série D. O Misto não tomou conhecimento da equipe do Goiânia. Logo aos 3 minutos, Jonathan, num tirambaço de fora da área, abriu a contagem. Antes dos 20 minutos estava 2-0, pênalti em Rainan. Gilvan converteu. Na reta final do primeiro tempo, jogadas de Alexandre, passando por Gilvan, Alexandre devolveu, passe sensacional para ele, Rainan, camisa número 8, meter para o fundo da rede. 3-0 Misto no primeiro tempo. A segunda etapa, como é conhecido aqui no Nacional na Coruja, foi o jogo do Soninho, como tinha nossa amiga Beatriz Abarão. Jogo difícil para o Goiânia. O Goiânia praticamente não finalizou no gol do Moto, chegou 2 vezes, estava dando em todo o jogo. Então, assim, o grupo se consolidou de uma forma que se desenha para 5 times disputando por 4 vagas. Goiânia, Goianésia e Porto Velho estão muito distantes de Misto, Capital, Luverdense, Ceilândia e Aparecidense. A Aparecidense lidera o grupo com 3 pontos a mais que o Misto. Logo atrás, né, vem Ceilândia, Luverdense. O Misto vem na 4ª posição. Fora do G4 é o Capital. E aí há uma disputa, há um desenho. O Misto irá enfrentar a Aparecidense e Capital em seus domínios. Sai para pegar Ceilândia e Luverdense. A viagem com Luverdense é uma viagem mais próxima. A viagem com Ceilândia é uma viagem um pouco mais difícil. Mas de toda forma a equipe está se preparando aí para chegar muito forte nesses confrontos. Vai ter uma parada aí, se eu até olhar aqui, nesse final de semana não tem jogos da equipe masculina. Volta no dia 28, quando enfrenta o Ceilândia fora de casa pela Série D. Vou confirmar aqui, mas eu acredito que seja isso. Só volta a jogar no dia 27. A gente segue bastante time aqui por causa do Na Coruja, né? Dia 27. Sei dos meus estudos, a gente não... O 28. 28. Dia 28, sábado, enfrenta o Ceilândia fora de casa. A gente pode passar a tabela do Misto. O Misto joga com o Ceilândia dia 28. Enfrenta o Capital dia 5. Caramba! Teremos dose dupla de Misto, hein? Misto e Capital. E mais tarde Misto e Botafogo. No dia... Tá errado, né? Mas assim, na semana seguinte enfrenta o Luverdense. Depois, a Aparecidense encerra com o Porto Velho. Aqui não atualizou, mas é isso aí. As datas certinho. Mas jogos duríssimos pro Misto aí. Dos 5 jogos que o Misto vai fazer pela frente, o último vai ser contra uma equipe já rebaixada. Ceilândia, já eliminada. Ceilândia, Capital, Luverdense e Aparecidense são equipes que brigam por vaga.
Um ponto que a gente pode destacar é que o Capital, que é a equipe que briga diretamente com o Misto, quando eles se enfrentaram e houve um empate, o Capital estava à frente do Misto e tinha uma gordura de 2 pontos, salvo engano. De lá para cá, o Misto ganhou contra a Goianésia, ganhou do Goianésia, empatou do Goianésia fora de casa, ganhou do Goiânia. Fez 7 pontos de 9 possíveis. O Capital fez 3 pontos de 9 possíveis. Empatou os 2 jogos com a equipe do Goianésia e empatou ontem, né? Empatou anteontem, correto? Então, assim, o Capital foi a equipe que mais derreteu nesses confrontos. Né? Empatou os 2 jogos com o Goiânia, perdão, e empatou com o Goianésia. A última vitória foi contra o próprio Goianésia por 1-0 fora de casa. Então o Capital pegou os lanternas do grupo e se complicou. E vai ter uma sequência muito próxima ao do Misto. Sai para pegar o Luverdense, sai para pegar o Misto. Então pega 2 confrontos diretos em casa. Tem o clássico contra o Ceilândia. Enfrenta na penúltima rodada o Porto Velho e depois sai na última rodada para pegar a líder, né? A Aparecidense que vai ficar até provavelmente até a reta final dessa fase de grupos disputando liderança, né? Então assim, e a gente está falando, né? O outro Mato Grossense na rodada, o Luverdense na próxima, daqui 2 semanas, enfrenta o Capital, mas empatou com o Porto Velho. O jogo, mesmo o Porto Velho fazendo uma péssima fase de grupos, é um jogo muito difícil jogar lá em Porto Velho, né? Jogando fora de casa. Então, o empate nessas circunstâncias é ruim, mas pelas dificuldades de jogar lá, é considerável. O Luverdense, ele vai ter o confronto direto contra o Capital e contra o Misto em casa. Se ganhar os 2 jogos e empatar 2 jogos fora de casa, o Luverdense está praticamente... É muito difícil imaginar o Luverdense conquistando esses resultados e não se classificando. Então, 0-0, xoxo, nem vou gastar muito tempo com isso, porque nem tá aqui, porque um 0-0 bem ruinzinho. Sem transmissão ainda para analisar, aí fica Freud, né? Agora vamos falar, só fechar o domingo, né? Domingo, eu vou ao Maracanã. Domingo, um jogo que estragou o domingo de quase 98% dos cuiabanistas. 2% nem assistiram. Mas foi um jogo daqueles show de horrores. Não era 31 de outubro, né? 30 de outubro, mas foi um show de horrores. 31 de outubro, né? Foi um dia das bruxas, o Cuiabá errou tudo que tentou. A falta do Mateuzinho conformado é a cara do que foi o Cuiabá. O Mateuzinho foi o principal jogador do Cuiabá no primeiro tempo e no segundo tempo foi rebaixado para zagueiro, foi colocado como zagueiro. O Cuiabá com a mais jogou com 3 volantes. 2 centroavantes perdidos e os pontas tentando alguma coisa. O Cuiabá chegou a jogar com o Mateuzinho de zagueiro e o Alain Imperior um pouco mais à frente na linha de meio de campo. Não por opção do Guto, mas por como estava se desenhando o jogo. Então, assim, foi muito ruim o jogo do Cuiabá. O Cuiabá jogava melhor que o Novo Horizontino, toma um gol, se perde na partida. Aí o Jean dá uma força pro Cuiabá, é expulso numa falta que não tem necessidade. E daí em diante vai virando um fenemé numa descida, vai virando um show de horrores, como eu já disse algumas vezes. E aí não tem nada para se salvar de positivo. O terceiro gol, se você não viu, veja. Eu não vou rodar aqui por causa do copyright, mas veja a minha reação na transmissão. Eu queria dar um tiro em alguém, porque é um gol que nem meu time de pelada toma, nem num jogo que eu vou jogar na terça-feira meu time toma um gol. Eu, no gol pesado, não tomo um gol daquele. Um gol de amador, gol ridículo que o Cuiabá tomou. Nas costas do Alain Imperior já cansado, o Guilherme não viu, o Mariano, né? E o Pazinato, que é um bom goleiro, faz uma boa Série B, estava em Nárnia e tomou um gol que é inadmissível de ser tomado. O terceiro gol é o gol, como eu posso dizer, é o gol combo do McDonald's, certo? Né? É o McLanche feliz, é o refri, é a batata grande e ainda tem o One Wins. O Cuiabá toma um gol de pelada, acaba o jogo e o terceiro gol tira o Cuiabá do G4, porque o saldo de gol derrete tanto e o Cuiabá sai do G4, cai para a quinta posição com o terceiro gol tomado. É um gol, assim, humilhante para todo mundo.
E aí a gente viu os pós-jogos dos meus amigos Matheus, Bruno do Orgulho Dourado e do Matheus do Vamos Dourado. E é a cara de todo cuiabanista. Tava revoltada com o jogo. Um time que não tem alternativa, é um time que não muda, não muda. E aí a gente tem que analisar de uma forma simples. O futebol, ele permite algumas invenções de modas, assim eu posso dizer. O Diniz aposta muito em tirar um volante, tirar um zagueiro, recuar um volante, botar mais um meia ou mais um atacante. Mas ele ousa ali. O Cuiabá poderia ser em lateral, jogar o Alain Imperiur ou o Guilherme para lateral e botar um volante como zagueiro. E aí, tentar essa estratégia. Poderia ser uma estratégia pensável. Volante para zagueiro vai. Volante para lateral já é um pouco mais complicado. Dois centroavantes, sem nenhum meia para botar a bola para eles. Dois centroavantes, sendo que o Edu fez uma partida pavorosa, talvez não fosse a principal estratégia. O Jadson até tinha, na reta final foi bem, teve meter uma bola na trave e tal, mas ali tem algumas coisas que não pode ser, tem que ser respeitadas. O Lucas Cardoso entrou mal de novo. Entrou muito mal, entrou dormindo, entrou depois de comer uma feijoada com pé, orelha e todos os pertences possíveis de uma feijoada tradicional. Então assim, o Cuiabá, ele tem muita coisa para resolver. E ele não tem como resolver rápido, porque, como diria o Ajael Futs, quando o Inter for rebaixado, tem que trocar o pneu do carro com o carro em movimento. No próximo final de semana, domingo, com narração de Paulo Pauli e comentários de Eric Mazzini, o Cuiabá enfrenta o Curitiba no Couto Pereira, Curitiba num momento interessante da Série B. Então não há tempo. Dos próximos 5 jogos, o Cuiabá vai ter 3 confrontos diretos, sendo eles 2 fora de casa. Então, meus amigos, aperte o cinto, que a turbulência, eu acredito que só começou. O Cuiabá enfrentou equipes da parte de baixo da tabela e sofreu para vencer. Agora vai ter a prova dos 9 contra os adversários da parte de cima. E daqui 6 rodadas, 5 rodadas, né? 5 ou 6 rodadas, enfrenta o líder da Série B fora de casa. Ai, ai, ai. É isso que a gente tem para hoje. Então, falamos de tudo. Agora vamos falar de Série B só para terminar. Cara, estreia decepcionante do Azulão da Colina. O João Bosco perdeu para o Operário. O Operário que montou uma equipe muito promissora, né? Com Pikachu no ataque, é uma equipe interessante que vem para brigar sim. E é um grupo muito enroscado, porque o Dom Bosco perdeu para o Operário na quinta-feira com transmissão na Coruja e enfrenta a equipe do Cacerense. Não há tempo para pensar muito. Dom Bosco já joga a segunda, joga a quarta, contra as piores equipes do grupo. Na sequência, enfrenta o Ação. Então o Dom Bosco não tem tempo para lamentar. Já vai ter jogos, os 3 adversários na sequência são 3 adversários muito ruins de se enfrentar. Depois perde o Irapuru e tal, mas são os 3 mais chatos desse grupo aí. É um grupo fudido, essa é a palavra certa. Então o Dom Bosco perdeu 2-1, jogo uma grande matéria do meu amigo Felipe, meu amigo Xará, amigo Xará, Felipe. Só para terminar os jogos da rodada, né? No sábado, a equipe do Sorriso atropelou 4 gols no primeiro tempo. Depois o Atlético descontou no Dito Souza. 4-2 pro Sorriso. O Cacerense venceu também de goleado o Irapuru. O jogo foi 3-0 para a equipe do Cacerense. Primeiro jogo da história do Irapuru como time profissional, já tomou uma traulitada da telas, né? 3-0 no lombo, o Cacerense é uma equipe chata, hein? É uma equipe chatérrima. Olho no Cacerense nesta Série B do Mato Grossense. E o Geraldão, com todo respeito à palavra, é um inferno jogar no Geraldão. Quem já foi assistir jogo no Geraldão sabe o quão difícil é jogar lá. No domingo, o Santa Cruz e o Chapada empataram em 2-2. Isso dado surpreendente para o Santa Cruz, né? Eu esperava uma vitória do Chapada, hein? Vamos ver como que vai ser. Agora no final de semana, no meio da semana, tem jogo. No final de semana tem jogo lá em Chapada, né? No Apolônio. No domingo, já falei, Santa Cruz. E também hoje a gente teve a vitória da equipe do Operário para cima do Dom Bosco.
E esses foram os jogos dos times mato-grossenses nesse final de semana. Essa semana, na quarta-feira, tem Sorriso e Chapada às 15 horas, Urapuru e Ação às 19 horas. Na quinta-feira, feriado de Corpus Christi, Dom Bosco e Cacerense com transmissão do canal Na Coruja. No domingo tem, ainda domingo a gente pode falar mais pra frente, né? Mas o misto masculino descansa, o feminino joga, o Ação também joga, o Ação no sábado, o misto no domingo, e joga, o Cuiabá também joga no domingo. Todos os jogos com cobertura do canal Na Coruja estão on fire aí, beleza? Então, galera, deixe seu like, se inscreva no canal, dá um tapa no sino para receber todas as notificações e até uma próxima.